Olá, gente boa que me acompanha aqui no canal. Hoje a gente vai falar de ordens de hexápoda, quem são os principais grupos dentro de inseto e vamos lá. De objetivos da nossa aula, então a gente tem conhecer a classificação tradicional e as características gerais das ordens de hexápodes. Na verdade, essa aula é bem rápida e bem simples. É como se estivéssemos folheando um livro, como Insetos do Brasil ou Estudo dos Insetos, para ter uma ideia de um geral, quem são as ordens de hexápodes, o nome da ordem e quem são os seus representantes. Nem todos têm nomes comuns, mas grande maioria a gente pode reconhecer. Por exemplo, Coleóptera, a ordem dos besouros. Qual é a principal característica? A presença de asas bastante coriáceas. É só para a gente ter um resumo então dessas ordens aqui, para poder aprofundar mais para frente cada uma delas. São várias ordens, mas eu vou tratar de forma bem rápida, tentei resumir cada uma delas em um slide apenas, não foi tarefa muito fácil, mas acho que para a gente ter uma noção, como se a gente estivesse mesmo folheando um livro. Eu sei que vocês podem fazer isso em casa e devem, e é algo bem legal de ser feito, né, de conhecer os nomes das ordens, mas eu quis trazer isso aqui para deixar registrado aqui, então, as ordens atuais, né, até que se façam outros estudos, o que a gente tem, então, na literatura. Eu vou seguir uma ordem de slides aqui de acordo com a filogenia apresentada pelo Mizoff et al. 2014, que é essa publicação da Science, uma publicação bastante recente, faz parte de um projeto de estudo de insetos que se chama One Kite Project, e esse estudo é bem completo, traz dados filogenômicos e apresenta então uma filogenia de insetos. Porém, a gente só vai seguir essa sequência de nomes aqui, eu vou seguir a ordem mesmo dos nomes que está apresentado na filogenia, sem discutir nenhum tipo de classificação aqui nesta aula, né? Numa próxima aula eu falarei apenas de classificação, de histórico de classificação, que isso tem mudado ao longo do tempo. E eu trato aqui esses nomes que eu vou trazer como ordens. Eu sei que existem outras filosofias de classificação, de tratamento dos táxons no geral, dos grupos de seres vivos, mas eu trago aqui uma classificação bastante tradicional, com base no sistema linneano, tratando de ordens de hexápodes. Para começar, então, hexápoda é um grupo de invertebrados que se caracteriza principalmente pela presença de 3 pares de pernas e um par de antenas, né? Antes, todos esses hexápodes eram considerados insetos, mas atualmente a gente considera 2 grupos dentro de hexápoda, os entognatos e os ectognatos, que eu já falei um pouquinho na aula de morfologia. Os entognatos são 3 ordens, Protura, Collembola e Diplura, que têm as peças orais internalizadas na cápsula cefálica. E os insetos, então, eles são os ectognatos, que têm as peças bucais externalizadas na cápsula cefálica. Eu vou trazer a característica de todas essas ordens, incluindo os entognatos, porque eles são hexápodes, são apenas 3 ordens e muitas vezes eles não são tratados nos cursos de entomologia. Bom, então, para começar, temos Protura, que são animais bem pequenos, esbranquiçados, com menos de 2 milímetros, não tem olhos, não tem espiráculos abdominais, nem hipofaringe, nem cercos. Se vocês tiverem dúvidas sobre esses termos, por favor, voltem na aula de morfologia geral, que está aqui no canal. Esses slides, como eu falei no início, são bem breves e eu poderia deixar vocês mesmo lendo e passando apenas as imagens, mas como tem muita gente que gosta apenas de ouvir a aula enquanto está fazendo alguma outra coisa, eu sou um caso desse, que às vezes eu ouço uma aula enquanto estou trabalhando em outra coisa, então vou falar. Os proturos, então, eles têm antenas bem vestigiais e o primeiro par de pernas de proturo fica elevado como se fosse uma antena, como se eles estivessem usando essas pernas como antena,
acredita-se que tem uma função sensorial, já que a antena é bastante vestigial. Esses pequenos hexápodes vivem onde? Em folhiço, em solos úmidos, em vegetação decomposta, que é o mesmo caso de colêmbulos e também de dipluros. Os colêmbulos, da ordem colêmbula, também vivem nesse local e tem aproximadamente 6.000 espécies descritas até o momento. Possuem uma fúrcula, uma estrutura alongada que é feita para saltar. Então, eles usam essa estrutura contra o solo e conseguem dar um salto. Então, são pequenos hexápodes que na coleta geralmente eles caem em guarda-chuva entomológico ou bem em solo também, por eles ocuparem ambientes diversos, mas principalmente ambientes de solo. E são hexápodes bem pequenos, acinzentados, amarelados, que a gente vê correndo assim no meio da amostra durante a coleta. Esses indivíduos, eles têm respiração cuticular, ou seja, através da cutícula, e também tem uma estrutura que a gente chama de colóforo, uma estrutura levemente retangular, quadrangular, no primeiro segmento abdominal. Com ou sem olhos compostos pequenos, os tarsos são indistintos, além dos pré-tarsos com uma garra. Então, característica bem geral de colêmbula. Na sequência, temos diplura. Os dipluros também são pequenos hexápodes que vivem em região de solo úmido, sobre troncos, rochas, e aproximadamente se conhece 800 espécies de dipluros. Além deles serem pequenos e esbranquiçados, eles também não têm olhos e não têm ocelos, nem genital externa e nem túbulos de Malpighi. Isso foi evoluindo depois em outros grupos. Possuem 2 cercos longos e caudais, que vocês podem observar na imagem, algo que diferencia os dipluros, é fácil de identificá-los. Tem até 7 pares de espiráculos abdominais e as antenas são bastante articuladas. Como eu já falei na aula de morfologia geral, aqui os segmentos ainda são verdadeiros por terem uma musculatura, mas os insetos agora apenas o primeiro segmento da antena é muscular. Então, os insetos têm apenas um segmento verdadeiro de antena. Na sequência, a gente vem falando então dos insetos, né? Os insetos, para começo de conversa, a gente vai falar de traças. Existem 2 tipos de traças. As traças que são mais cilíndricas, que fazem parte da ordem Archaeognatha, tem até 15 milímetros de comprimento, vivem em áreas diversas, mas principalmente áreas recobertas por gramíneas ou madeira, sob folhas, cascas ou pedras. Essas não são as traças comuns que a gente vê em casa, mas a gente pode encontrar no jardim, se der sorte. Vivem mais nessas regiões fora de casa. Não tem asas, o corpo é bem cilíndrico, tem ocelos e olhos compostos, e o corpo geralmente é coberto por escamas. Os tarsos são triarticulados e também é possível observar 3 filamentos caudais nesses indivíduos. As traças que às vezes a gente encontra em casa são as traças da ordem Zygentoma ou Tisanura. É o mesmo nome, são nomes diferentes para a mesma ordem. As traças, então, verdadeiras, como algumas pessoas chamam, é claro que essa coisa de nome comum é bem variável e vai depender até da região que estamos morando, né? Pode variar. Mas essas traças, elas têm o corpo um pouco mais achatado do que Archaeognathus, pode ter ou não ocelos e os olhos compostos são bastante reduzidos e separados, não são contíguos. O corpo também é coberto por escamas, as antenas são multiarticuladas e os tarsos têm 3 a 5 artículos. Essas traças, elas vivem em diversos ambientes, sob folício, casca de árvore, e às vezes a gente encontra esse tipo de traça em casa, muitas vezes dentro do nosso guarda-roupa, porque algumas traças se alimentam de fibras de alguns tecidos.
E se conhecem atualmente cerca de 450 espécies. Bom, as traças, elas passam por um desenvolvimento direto, ou seja, parte de ovo para indivíduo imaturo, porém muito semelhante com o adulto, que vai crescendo através de mudas cuticulares e chega ao estágio adulto. Então, esse desenvolvimento direto a gente chama quando o indivíduo jovem ele é muito similar em aparência e estruturas com o seu indivíduo adulto. Mas para frente agora a gente vai falar de hemimetábolos e de holometábolos. O que é isso? De forma geral, os hemimetábolos eles têm uma metamorfose incompleta, ou seja, os imaturos eles são até parecidos com os adultos, porém durante a fase de desenvolvimento desses imaturos ocorre uma série de processos de desenvolvimento de algumas estruturas, como as asas e as estruturas genitais. Então, os hemimetábolos têm um desenvolvimento, tem uma metamorfose incompleta, que a gente chama, mas que eles passam por uma série de modificações, porém são muito similares aos adultos. E os holometábolos são aqueles que têm a presença de larva e pupa, ou seja, do ovo eclode uma larva, a larva se desenvolve, passa por diversos instares, em pupa e depois se transforma em um adulto. Então, os holometábolos são aqueles que a gente diz que tem metamorfose completa. Por enquanto, de hemimetábolos, vamos começar falando de odonata, que são as libélulas e donzelinhas, que atualmente se conhece cerca de 6.000 espécies, e essas libélulas e donzelinhas elas vivem próximos de ambientes aquáticos, porque as larvas e os ovos são aquáticos. Então, os adultos eles têm vida livre, mas vivem próximo a fontes de água para poder, então, copular e colocar os ovos diretamente no ambiente aquático. As antenas são filiformes, diminuídas nos adultos, e os olhos compostos são bem grandes. As libélulas e donzelinhas possuem 2 pares de asas grandes e que não se dobram sobre o dorso quando o animal está em repouso. Então, os animais que dobram as asas, os insetos podem dobrar as asas sobre o dorso ou não, né? Então, no caso das libélulas, as asas ficam numa posição mais vertical sobre o corpo e não totalmente sobre o abdômen. O abdômen ele é delgado, muito fino, estreito, alongado, e os machos têm uma genitália acessória, o segundo e terceiro esternitos abdominais. Aqui a cópula acontece de uma forma um pouco mais peculiar. Outra ordem, então, que a gente tem na sequência são os efemérides, ou a ordem Ephemeroptera, cujos adultos têm vida livre, porém eles vivem bem poucas horas ou pouquíssimos dias, que os adultos eles eclodem apenas para o acasalamento, já que as larvas e os ovos são aquáticos. Os adultos vão viver próximo a essas fontes de água, não se alimentam, copulam no ar e muitas vezes ocorrem grandes enxames nupciais, que a gente fala, uma grande quantidade de casais copulando no ar próximo aos córregos d'água. As antenas são bem diminuídas, os corpos são macios e as asas também não se dobram sobre o dorso, e as asas posteriores podem estar presentes ou ausentes, mas são muito menores do que as anteriores. Atualmente se conhece mais ou menos 2.500 espécies de Ephemeroptera. Os ovos e as larvas, como já falei, são aquáticos. O estágio que antecede a vida adulta a gente chama de subimago. Apenas nesse grupo esse estágio pode voar. Nos outros grupos apenas os adultos é que voam. Na sequência temos Oráptera ou os orápteros, que são diminutos, são bem pequenos, até 3 milímetros. As antenas são moniliformes e geralmente com 9 artículos. O abdômen é bem curto e oval com 10 segmentos. As peças orais são mastigadoras
e eles vão se alimentar de ácaros e outros artrópodes pequenos, pois vivem no solo, geralmente na madeira morta, e formam pequenas colônias. Mais ou menos se conhece 40 espécies desse grupo, e todas as espécies que vivem são classificadas em apenas um único gênero, que é Zorótipos. Na sequência, temos Dermaptera, que é a ordem das tesourinhas, e esses insetos são bem fáceis de reconhecê-los, porque eles têm a presença de cercos modificados no final do abdômen e um par de pinças. Então é bem peculiar isso nos dermápteros. Além disso, o primeiro par de asas geralmente ele é bem curtinho, em forma de tegminas. As asas são levemente coriáceas e bem curtas quando presentes. Se conhece atualmente mais ou menos 1.800 espécies e os dermápteros geralmente vivem no solo, já encontrei várias vezes nos jardins, são comuns então em ambientes urbanos e é isso. A próxima ordem que a gente tem é Plecóptera, que é a ordem conhecida como moscas das pedras. Os plecópteros, eles vivem, as ninfas vivem em ambiente aquático, em lagos e riachos bem oxigenados, então são bons bioindicadores de qualidade do ambiente, principalmente da água, ou seja, em águas muito poluídas eles não vão sobreviver, e os adultos vivem próximo então desses cursos d'água. Os adultos têm peças orais reduzidas e antenas alongadas, cercos articulados e longos, corpos macios com 10 segmentos, não tem ovipositor. As asas são membranosas, pregueadas e dobradas sobre e ao redor do abdômen quando o animal está em repouso. A Plecóptera, os adultos também têm tempo de vida bem curto, eclodem apenas para o acasalamento. E as ninfas são aquáticas e têm brânquias. Na sequência temos a ordem Ortóptera, uma ordem bem bonita de grilos, gafanhotos, esperanças e paquinhas. Atualmente se conhece 23.000 espécies de ortópteros, são comuns e bastante abundantes nos diversos ambientes terrestres. O pronoto geralmente é bem grande e se estende sobre o mesonoto. As asas anteriores são tegminas e as posteriores são membranosas e se parecem com um leque, então elas ficam dobradas abaixo das asas anteriores, mas quando se abrem parece um leque. As pernas posteriores elas são geralmente grandes e adaptadas para o salto, então são bastante reforçadas, principalmente a região do fêmur, bem muscular. Os ortópteros produzem som, né? Eu já falei numa aula anterior sobre som, mas existem muitas peculiaridades na produção desse som e para receber esses estímulos sonoros, os ortópteros possuem tímpanos auditivos nas pernas anteriores e abdômen. Os tarsos têm almofadas adesivas ventrais e o ovipositor geralmente é bem grande nas fêmeas, mas também bem variável em forma e tamanho. E a genitália masculina também é bastante complexa. Os insetos, no geral, têm genitálias bastante complexas. Na sequência, temos uma ordem bem recente, que foi descrita em 2002, que é a ordem Mantophasmatodea, cujos indivíduos eles vivem entre arbustos, fendas de pedras, tufos de grama e caçam aranhas e insetos à noite. Mais ou menos se conhece 20 espécies desse grupo, né, uma ordem bastante recente, de insetos que têm cabeça hipognata e peças orais generalizadas. As antenas são bem longas e filiformes. Não tem ocelos, não tem asas, as coxas são alongadas e os tarsos têm 5 tarsômeros. Cercos são curtos e unissegmentares. A ordem Griloblatódea também é uma ordem pequena,
É descrita, não coloquei aqui, mas também foi em torno de 1994, se não me engano, é uma ordem recente. Os griloblatódeos são conhecidos como escaladores de rochas. Atualmente se conhece cerca de 30 espécies para o grupo e eles vivem em ambientes mais frios e rochosos, até em geleiras, né, em campos abaixo de geleiras e locais com gelo. São bastante delgados, cilíndricos, compridos, o corpo é geralmente claro e dourado, os olhos compostos são pequenos ou às vezes nem são presentes, e os ocelos também não são presentes. Tem peças orais mandibuladas ou mastigadoras, as antenas são bem longas e filiformes, variando de 23 a 45 antenômeros. Os escaladores de rochas também possuem cercos longos que têm 8 segmentos. Na sequência temos Embióptera, são insetos conhecidos como tecedores, são insetos bem bonitinhos, conhecidos e identificados facilmente pela presença de um tarso anterior grande, né? Um dos artículos, o artículo mais basal do tarso, ele é bastante expandido porque contém glândulas secretoras de seda. Então, esses animais produzem seda. Os machos são mais achatados e alados e as fêmeas são mais cilíndricas e não possuem asas. Eles têm antenas filiformes, bastante alongadas até, não têm os celos e as peças bucais são mastigadores. As pernas curtas e grossas e os tarsos com 3 artículos, sendo que o primeiro deles, da perna anterior, é bastante alongado, como eu já falei. Bom, se conhece 400 espécies, mais ou menos, e eles são gregários em galerias de sedas. E eles são gregários em galeria de seda que eles mesmos constroem na serrapilheira, ou outras regiões do solo, sob pedras, em rachaduras, em fendas de cascas e plantas, e eles se alimentam então de matéria vegetal morta, fungos e líquens. Os bicho-pau e os bicho-folha compreendem uma ordem conhecida como Phasmatódia, que é também chamada de Phasmida. Atualmente se conhece 3.000 espécies desse grupo, que é um grupo bem famoso, né, pela sua aparência, muitas vezes camuflada no ambiente, mas não é um grupo muito grande, então se conhece cerca de 3.000 espécies. O corpo é cilíndrico e achatado, as peças bucais são mastigadoras, o protórax é curto, o meso e o metatórax são mais alongados. As asas anteriores, quando estão presentes, formam tegminas pequenas, mas muitas vezes estão ausentes. E as asas posteriores, a mesma coisa, mas geralmente elas são reduzidas ou formam um leque. Esses indivíduos, como já falei, têm uma grande capacidade de se camuflar, de se disfarçar na natureza, em galhos, flores, folhas, musgos, líquens, e aí então eles ocupam ambientes bastante diversos. Na sequência temos a ordem dos louva-a-Deus, que é a ordem Mantódia, também de insetos bem famosos, né, bem bonitos, peculiares, que despertam bastante curiosidade. Atualmente se conhece cerca de 2.400 espécies para esse grupo e eles vivem em ambientes bastante diversos e são predadores ativos. O primeiro par de pernas é grande e raptorial, justamente para caçar as suas presas. O protórax é alongado, a cabeça é ligeiramente imóvel, os olhos compostos são muito grandes e as asas anteriores são espessadas quando presentes, também tegaminosas. O abdômen tem 11 segmentos e 10 deles são visíveis. A ordem Blattaria atualmente compreende baratas e cupins. Até pouco tempo eram consideradas duas ordens. Baratas era considerada a ordem Blattodia e cupins era considerado na ordem Isoptera. Atualmente considera que esses dois grupos de insetos fazem parte da mesma ordem, Blattaria. Mas aqui eu trouxe 2 slides rapidinhos para compreender os 2 grandes grupos,
dessa ordem. Então, as baratas, elas têm o corpo achatado, no sentido dorso ventral, né? O pronoto é grande, com bordas bastante expandidas e estendidas sobre a cabeça. As asas anteriores são coriáceas, né, em forma de tegmina, e as posteriores também são como um leque, né? Elas ficam dobradas. Quando se abrem, parece um leque. O ovipositor é reduzido e no final do abdômen existem cercos multiarticulados, então que caracteriza bem as baratas. Os ovos das baratas são depositados dentro de envoltórios, de cápsulas que a gente chama de ooteca. E barata a gente sabe onde vive, né? Ambientes domésticos e não, em ambientes também de floresta, de outras regiões fora de casa, as baratas também podem habitar, até porque se conhece mais ou menos 7.000 espécies para essa ordem. Então, não existe só as baratas que a gente vê em casa, mas enfim, a diversidade é bem grande e bem bonita também. Bom, os cupins fazem parte então da mesma ordem. São pequenos, os corpos são macios, as asas têm o mesmo tamanho, são alongadas e membranosas. São frágeis, né, e se desprendem então logo depois da cópula, numa linha de quebra basal. As antenas são curtas, filiformes, com 11 a 33 artículos. Os cercos são pequenos e diminutos, o ovipositor reduzido ou ausente. Os cupins se conhece bem pela sua formação social, né, pelo seu comportamento social. Eles formam colônias no solo ou então em madeira. Na sequência ainda de hemimetábulos, a gente tem a ordem dos tripes, ou dos trips, que é a ordem Tisanoptera, muito conhecida por ter asas franjadas. As asas são membranosas e cheias de franjas, certo? Que são cerdas alongadas quando presentes, às vezes elas podem estar ausentes. Mas são insetos bem pequenininhos, também conhecidos como piolho, piolho de cebolinha, depende da região, vai chamar esses insetos de piolho quando eles estão lá no repolho ou em alguma outra plantinha do quintal. O aparelho bucal desses insetos é bastante peculiar, é picador-sugador, porém assimétrico. Apenas a mandíbula esquerda é desenvolvida, e a mandíbula direita ela não se desenvolve, ela é vestigial. Além disso, eles têm uma vesícula na extremidade do tarso, que é uma vesícula que propicia a adesão. As asas, então, quando presentes, são franjadas, como eu já falei. Se conhece mais ou menos 6.100 espécies desse grupo, que ocupa ambientes diversos. Então, como eu já falei, existem muitos que estão nas plantinhas, principalmente na horta, mas outros estão em flores ou até se alimentando de fungos, ou ainda predando pequenos insetos e ácaros. Mas existem muitos tripes de importância econômica por causa da sua capacidade, né, de estragar, de prejudicar cultivos de plantas no geral. Existe um site bem legal que é o tisanoptera.com.br, existem várias informações dessa ordem lá no site, até porque o grupo de trabalho com essa ordem ele não é muito grande no mundo inteiro, são poucas as pessoas que estudam tripes, e então esse grupo é pequeno, mas ele tem um site, graças a alguns pesquisadores, que está frequentemente colocando informações lá sobre o grupo. A ordem de Hemiptera, né, a ordem das cigarras, cigarrinhas e dos percevejos, também é uma ordem que se encontra em ambientes diversos, né, desde solo até a copa de árvores, mas a maioria é terrestre, porém alguns podem ser aquáticos, alguns percevejos. É uma ordem grande de hemimetábulos, é a maior ordem de hemimetábulos, com 85.000 espécies descritas, que possuem peças orais picadoras, sugadoras picadoras, formando um bico articulado. Então,
Os hemípteros, eles têm a presença de mandíbulas e maxilas modificadas em estiletes alongados que formam um lábio, um aparelho picador e sugador. As asas anteriores, elas são modificadas em hemiélitro nos percevejos, na subordem Heteroptera de hemíptera, mas elas continuam sendo membranosas em outras subordens. A ordem de piolhos, ela é conhecida como Psocódia, e até pouco tempo se reconhecia duas ordens para esse grupo. Uma era Psocóptera, para piolhos de livro, de casca, né, de madeira, e Phytoraptera, para piolhos domésticos, né, piolhos verdadeiros de hematófagos em mamíferos e aves. Porém, atualmente considera-se que os piolhos fazem parte de uma única ordem, que é chamada de Psocódia. Atualmente se conhece cerca de 8.500 espécies e onde eles vivem, né? Os piolhos de livro vivem em áreas com umidade apropriada, então geralmente em ambiente mais úmido, e se alimentam de algas e fungos. E esses piolhos de livros ou piolhos de casca, nem sempre eles trazem algum prejuízo a um livro, a uma casca, mas são considerados piolhos porque estão ali se alimentando desse conteúdo. Eles são pequenos, bem pequenos, têm 1 a 10 milímetros e as antenas bem longas, assim, filiformes, multiarticuladas. As asas são membranosas, o protórax é curto e as peças orais são mastigadoras. São animais bem bonitos mesmo. E já os piolhos, então, de aves e mamíferos, eles são divididos em dois grandes grupos, que é a malófaga e a anoplura. Os anopluros são piolhos sugadores e os malófagos são... Os anopluros são piolhos sugadores e os malófagos são piolhos mastigadores. Está escrito picadores ali, mas eles são mastigadores. E passam toda a vida no seu hospedeiro. Quais as principais características? Também são animais bem pequenos, que não têm asas, sugam sangue de aves e mamíferos. Os segmentos torácicos são fundidos, os olhos compostos são ausentes e eles têm 1 ou 2 omatídeos, também não têm ocelos. Então, as peças orais podem ser diversificadas, então para picar e sugar ou para mastigar. Antenas são bem curtas e expostas em sulco na cabeça. Bom, finalizando hemimetábulos, aqueles que têm um desenvolvimento, uma metamorfose incompleta. Agora a gente vem para o grande grupo de insetos, que são os holometábulos, o grupo mais diverso de insetos, os quais possuem uma fase de larva, uma fase de pupa e então que antecede então a fase adulta. Os holometábulos também estão divididos, obviamente, em algumas ordens, e a gente vai começar falando dos himenópteros, que é o grupo de formigas, vespas e abelhas. Esse grupo tão bonito também, que atualmente se conhece 115 mil espécies, cerca de, mas acredita-se que existem ainda muitas outras espécies que não foram descritas para o grupo. O grupo é bastante diverso, grande parte dos seus representantes são sociais, então eles têm essa tendência à socialidade. As peças orais geralmente são alongadas, modificadas para inserir o néctar floral, apesar das mandíbulas continuarem em atividade, serem mastigadores e continuarem ativas. Existem outras peças orais alongadas. 3 ocelos, geralmente 2 pares de asas membranosas, asas posteriores pequenas e interligadas às anteriores por ganchos, que são chamados de âmulos. A venação das asas de himenóptero é bem simples, principalmente em comparação com outros insetos, ela é bastante reduzida. As antenas têm formatos muito diversos e variam bastante no número de antenômeros, podendo chegar até os 70 antenômeros. Metatórax é reduzido e geralmente fundido ao primeiro segmento abdominal,
Então, muitos himenópteros têm uma cinturinha, ou seja, o primeiro segmento abdominal ele fica fundido e reduzido ao último segmento torácico. Rhaphidioptera é uma ordem de insetos que não tem um nome comum em português, mas em inglês eles são conhecidos como snake flies. É uma ordem pequena, razoavelmente pequena, que antes fazia parte da ordem Neuroptera, mas agora se considera uma ordem separado. Compreende cerca de 260 espécies, cujos representantes vivem em ambientes bastante diversos e são predadores de pequenos insetos. Os Rhaphidiopteros, eles têm uma cabeça geralmente mais elevada, assim, acima do restante do corpo. Eu acho que talvez por isso tenha esse nome comum, snake fly, lembrando uma cobra, por causa dessa posição da cabeça. O corpo é alongado e estreito, com 2 pares de asas membranosas com muitas veias. O ovipositor que vocês veem nessa imagem é uma estrutura bastante alongada e bastante delgada. Megalóptera, os megalópteros, também trouxe os 2 nomes em inglês, que é alderfly ou dobsonfly. São insetos bem peculiares, lindíssimos também, que têm mandíbulas bastante alongadas. Os ocelos podem estar presentes ou ausentes, então, voltando para as mandíbulas, essa estrutura bastante alongada e delgada que vocês veem na imagem são mandíbulas. As larvas são aquáticas e têm brânquias abdominais laterais. Eles são semelhantes também aos neurópteros, mas as asas posteriores são mais largas na base do que as anteriores e as nervuras não têm ramificações perto da base. Atualmente se conhece cerca de 300 espécies de megalóptera e como as larvas são aquáticas, os adultos vão viver próximo às fontes de água e vivem pouco, não se alimentam. Então, na sequência, Neuróptera, que é a ordem de Crisopídeos, ou bicho lixeiro, também é um nome comum, porque as larvas elas vão se alimentando de pequenos insetos, por exemplo, pulgões, e elas sugam todo o conteúdo interno do pequeno inseto e jogam a carcaça por cima do seu corpo. E aí saem com várias carcaças de insetos dos quais elas já se alimentaram, com a intenção de se disfarçar na natureza, até de se proteger melhor. Então esse nome bicho lixeiro, porque elas vão guardando as carcaças dos insetos dos quais já se alimentaram. Esses insetos são verdinhos muitas vezes, na grande maioria das vezes os que conhecemos são bem verdinhos, aparecem em casa, tem asas membranosas bastante ramificadas, com bastante nervuras, tem os corpos macios, peças orais mastigadoras e as pernas também bem desenvolvidas, abdômen com 10 segmentos e vivem em ambientes diversos e são predadores. Existe um grande interesse em neurópteros para controle de pragas agrícolas, já que eles se alimentam de insetos que podem ser pragas em diversas culturas. Atualmente se conhece cerca de 600 espécies. Strepsiptera, olha o tamanho desse slide. É um grupo que me chama muita atenção, é um grupo bem peculiar, que, para começo de conversa, tem o primeiro par de asas modificado em reduzido, como se fosse os halteres de díptera, de mosca e mosquito. Porém, em mosca e mosquito é o segundo par de asas que é modificado. Aqui é o primeiro. Essa ordem tem um dimorfismo sexual bastante acentuado. Os machos são alados e têm vida livre, e as fêmeas geralmente são parasitas. Elas são neotênicas, ou seja, larviformes, então elas não se desenvolvem como um adulto, né? Não têm asas, elas mantêm uma forma larval, porém com as estruturas genitais desenvolvidas e maduras, então elas podem copular e ovipor, mas com essa aparência larval. As fêmeas elas vão
se pegar carona, né, vão parasitar geralmente abelhas e vespas, mas também podem parasitar outros insetos. E os machos que têm asas, eles vão voar ao encontro destas fêmeas que estarão nos corpos então de outros insetos. As asas posteriores são grandes e membranosas nos adultos que têm asas, então, e se conhece mais ou menos 600 espécies deste grupo. Na sequência, a maior ordem de insetos, os besouros, né, os mais conhecidos, os mais famosos. Borboleta também é bem famoso, mosca e mosquito também, mas os besouros são os mais numerosos, com cerca de 380 mil espécies, que ocorrem em todos os habitats e no mundo inteiro. Existem besouros aquáticos e existem besouros terrestres. A variação de tamanho no grupo é bem grande, né? Existem besourinhos minúsculos até os bem grandões. E o corpo é bastante esclerotizado. A principal característica de besouros é o primeiro par de asas muito esclerotizado, formando um élitro. Os élitros são asas bastante esclerotizadas, bem duras, que formam então uma cápsula, uma proteção muito grande para o corpo do animal, principalmente para toda a porção do abdômen. E acredita-se que essa forte esclerotização, a presença de élitros, é o que tenha levado ao sucesso evolutivo desses animais. É um dos motivos, né, por eles terem essa proteção mais acentuada do corpo. Os besouros, eles têm asas posteriores também, que são membranosas e são dobradas por baixo dos élitros, dessa caixinha protetora. As peças orais são mastigadoras e as antenas são bastante diversas, podendo ter 8 a 11 flagelômeros. Bom, a ordem Trichoptera é uma ordem conhecida como caddisflies em inglês. É uma ordem cujos insetos são bem parecidos com os lepidópteros, isso é, com borboletas e mariposas. Porém, a grande diferença é que as peças orais elas são mastigadoras e em Lepidoptera as peças orais são sugadoras, alongadas, em forma de uma probóscide. Os tricópteros também têm uma característica especial que é a presença de antenas bem longas, estreitas e cerdosas, que são às vezes maiores do que o corpo. Os adultos têm essa semelhança com borboleta e mariposa e também uma semelhança à presença de cerdas por todo o corpo. As antenas são longas, como já falei, e as pernas também são longas e delgadas. Uma característica interessante de Trichoptera é que as larvas elas constroem casulos de pedrinhas ou de outros fragmentos do solo, grãos de areia, elas são aquáticas e constroem esses casulos bem bonitos, bastante peculiares, que são ligados com seda produzido pelo próprio animal. E então é bem fácil de identificar esses casulos na água doce. E atualmente o grupo é conhecido por cerca de 12 mil espécies. Na sequência, a gente tem a ordem Lepidoptera, de borboletas e mariposas. Então, nesta ordem existe a presença de uma probóscide alongada, que nada mais é do que a modificação das galhas das maxilas, formando um tubo sugador, o que permite que muitas borboletas se alimentem em flores, borboletas, mariposas se alimentem em flores de tubos, né, alongados. Porém, insetos bem ancestrais dessa ordem ainda possuem peças orais mastigadoras, mas a grande maioria dos lepidópteros possuem uma probóscide alongada. As asas são bastante o corpo todo e as asas são bastante cerdosas e as asas têm escamas, então uma escama que parece um pozinho quando a gente encosta na asa da borboleta pode ser percebido. Além disso, as tíbias anteriores têm uma estrutura que é utilizada para limpar as antenas, que é conhecida como epífise. Na sequência, temos a ordem Siphonaptera, que é a ordem das pulgas, atualmente conhecida de mais ou menos 3 mil espécies.
Esses indivíduos são ectoparasitas de mamíferos e aves, os adultos são hematófagos e as larvas se alimentam em restos orgânicos no próprio ninho. São insetos bem pequenos, com menos de 3 milímetros, que não têm asas, que têm o corpo comprimido lateralmente e fortemente esclerotizado. As antenas são bem curtas e situadas em sulcos ao longo da cabeça. Peças orais podem ser picadoras e sugadoras. Os olhos compostos são geralmente ausentes. E as pernas têm modificações, cerdas, projeções adaptadas para agarrar e saltar. Na sequência temos a ordem Mecoptera, cujo nome comum em inglês é Scorpion Fly, porque o final do abdômen dos machos lembra mesmo um escorpião, né, a região de ferrão do escorpião, mas esses indivíduos não são prejudiciais, não são peçonhentos aos seres humanos. De forma geral, 2 pares de asas membranosas são estreitas e elas ficam mantidas ao lado do corpo, de forma horizontal, porém o corpo fica central e as asas ficam mais laterais quando o animal está em repouso. As antenas são longas, são delgadas e tem muitos flagelômeros. As fêmeas têm 2 cercos e a genitália masculina, então, que é proeminente e complexa, né, lembrando então o ferrão de um escorpião. Atualmente se conhece cerca de 600 espécies para esse grupo e eles vivem geralmente em locais mais úmidos, como as florestas. E para finalizar, nossa última ordem de holometábulos, que é uma ordem bem grande, de aproximadamente 135 mil espécies, que vivem em ambientes diversos e a gente conhece bastante, né, que são as moscas e mosquitos, fazem parte do nosso dia a dia por viverem também em ambientes urbanos, apesar de muito diversos, a gente tem algumas espécies bem próximas a nós, seres humanos. A principal característica é que o segundo par de asas é modificado em halteres, que são órgãos de equilíbrio. A cabeça é grande e móvel e os olhos compostos são grandes. Antenas são filiformes ou aneladas ou de outros tipos também. As peças bucais podem ser modificadas para picar e sugar ou então para remover sujeira ou detritos, como se fosse uma esponja. Então elas são sugadoras e lambedoras também. E as larvas de Diptera, elas são ápodes, ou seja, não têm pernas verdadeiras, o que é usado na identificação destas larvas. Esse grupo é bem diverso, ocorre em ambientes bem diversos também. E assim a gente finaliza a nossa folheada, né, nos livros, o nosso apanhado muito rápido, muito geral, só para a gente ter gravado aqui os nomes das ordens e os seus representantes principais. Se você quiser saber mais, os livros de base, eles estão aí, eles geralmente tem nas bibliotecas das universidades, mas existe muita informação também online e estou à disposição para auxiliá-los. Caso precisem, me escrevam e a gente continua falando de insetos toda quarta-feira aqui às 18 horas, uma nova aula para vocês ou uma aula ao vivo em formato de live, certo? Então nos vemos nos próximos episódios para continuarmos abrangendo mais sobre essas ordens.